O que é um predador? Para a maioria, a resposta é simples. Garras afiadas, presas letais, músculos poderosos, um tubarão rasgando a água, um leão investindo sobre uma gazela. Força bruta em seu estado mais puro, instinto animal em sua forma mais primitiva. Nós romantizamos a violência da natureza como se fosse cega, como se fosse apenas sobre quem é maior, mais rápido, mais forte. Mas e se tudo isso for uma ilusão? E se a verdadeira arma de um predador não estiver em suas garras, mas em sua mente? E se por trás de cada ataque devastador, de cada emboscada perfeita, de cada caçada bem-sucedida, existir algo que raramente associamos ao reino animal? Inteligência fria, calculada, estratégica. A natureza não premia a força cega. Ela premia a eficiência. E eficiência no campo de batalha da sobrevivência exige algo muito mais sofisticado que músculos. Exige planejamento, coordenação, adaptação. Exige pensar antes de agir. Exige inteligência. Este não é um documentário sobre monstros. É um dossiê sobre generais, sobre estrategistas que comandam operações militares de precisão cirúrgica, que transmitem conhecimento através de gerações, que analisam situações e tomam decisões em frações de segundo que determinam vida ou morte. Nas próximas páginas deste arquivo, você será apresentado aos verdadeiros mestres da caça. Não os maiores, não os mais fortes, mas os mais inteligentes. Uma alcateia de leões que opera como uma unidade de infantaria, usando táticas de flanqueamento que generais humanos levariam anos para dominar. Orcas que desenvolvem culturas de caça únicas, transmitindo técnicas tão sofisticadas que cada população possui seu próprio manual de operações. Chimpanzés que organizam partidas de caça coordenadas com uma comunicação que rivaliza com nossas próprias equipes táticas. Hienas que analisam riscos e benefícios antes de cada movimento, explorando fraquezas com a precisão de um enxadrista. Estes predadores não matam por raiva. Eles matam por necessidade e fazem isso com uma genialidade que desafia tudo o que pensávamos saber sobre inteligência animal. A verdade é brutal e bela. No jogo da sobrevivência, o cérebro sempre foi a arma mais letal. Que os predadores que você está prestes a conhecer são a prova viva de que a inteligência mortal não é uma invenção humana. Nós apenas a herdamos. O que você está prestes a testemunhar mudará para sempre sua compreensão sobre o que significa ser um predador. Porque brutalidade sem inteligência é apenas violência, mas inteligência com propósito, isso é a arte da guerra. Se você está pronto para ver a natureza como nunca viu antes, para entender que por trás de cada caçada existe uma mente tão afiada quanto as garras que executa o golpe final, junte-se ao bando, curta e se inscreva, porque o que vem a seguir não é apenas informação, é revelação. Bem-vindo ao verdadeiro mundo feroz, onde a inteligência mata. Quando pensamos em predadores, pensamos em poder. O rugido de um leão ecoando pela savana, o salto explosivo de um tubarão rasgando a superfície do oceano, a mordida esmagadora de um crocodilo fechando-se sobre sua vítima. Hollywood vendeu essa imagem por décadas. O monstro irracional, movido apenas por fome e fúria, que ataca sem pensar, que mata sem estratégia, que é pura violência condensada em forma animal. Mas a realidade é radicalmente diferente e muito mais fascinante. A verdade é que os predadores mais bem-sucedidos da história evolutiva não são os mais violentos, não são os maiores nem os mais fortes, são os mais inteligentes. E a ciência está apenas começando a compreender a magnitude assombrosa dessa inteligência oculta por trás das garras. Estudos recentes em cognição animal, conduzidos em universidades ao redor do mundo, revelam algo que desafia nossas concepções mais básicas sobre a vida selvagem. Quando comparamos o tamanho cerebral relativo de carnívoros e herbívoros, ajustando pela massa corporal, os predadores consistentemente apresentam cérebros significativamente maiores e estruturalmente mais complexos. Não por acaso, não por sorte evolutiva, mas por necessidade absoluta. Caçar exige processar exponencialmente mais informação do que pastar. Um herbívoro
Precisa identificar plantas comestíveis, evitar as tóxicas, lembrar onde estão os melhores pastos. Desafios cognitivos reais, sem dúvida. Mas um predador precisa fazer tudo isso e muito mais. Precisa prever o movimento de uma presa que está ativamente tentando não ser capturada. Precisa coordenar-se com outros caçadores em tempo real, frequentemente sem comunicação vocal. Precisa aprender com falhas anteriores, porque na predação, ao contrário do pastoreio, o erro tem consequências imediatas e brutais. Fome. Precisa adaptar táticas conforme o terreno, o clima, o comportamento da presa. Precisa, em essência, ser um jogador de xadrez tridimensional, onde cada movimento errado pode significar semanas sem alimento. A predação não é apenas física. Nunca foi. É um desafio cognitivo constante, implacável, que não permite descanso ou complacência. E os predadores que não evoluíram essa inteligência adaptativa foram extintos sem piedade. Durante as grandes extinções em massa que varreram o planeta nos últimos 65 milhões de anos, gigantes colossais, com força descomunal, foram eliminados como peças irrelevantes no tabuleiro da evolução. Dinossauros carnívoros com mandíbulas que poderiam esmagar ossos como gravetos, mas que dependiam exclusivamente de tamanho, velocidade e mordida. Mamíferos predadores pré-históricos que eram montanhas de músculos, verdadeiras máquinas de matar ambulantes, mas que não possuíam a flexibilidade cognitiva necessária para se adaptar quando o clima mudou, quando as presas migraram, quando os ecossistemas colapsaram. Enquanto isso, predadores menores, mais inteligentes, mais adaptáveis, sobreviveram. Os ancestrais dos lobos modernos, vivendo em alcateias socialmente complexas. Os ancestrais dos grandes felinos, desenvolvendo técnicas de caça especializadas. Os ancestrais das orcas, que já demonstravam sinais de transmissão cultural de conhecimento. Eles não venceram a loteria evolutiva porque eram mais fortes que os titãs que pereceram. Venceram porque eram infinitamente mais espertos, porque podiam aprender, adaptar, inovar. A evolução é uma professora cruel que não aceita desculpas. E ela escolheu a inteligência como a característica definitiva dos predadores de elite. A força é um bônus, a inteligência é um requisito. Mas o que exatamente significa inteligência predatória? Como ela opera na prática, no campo, na vida ou morte de cada dia? A resposta está em 3 pilares cognitivos fundamentais que separam os predadores de elite, os verdadeiros mestres da caça, dos oportunistas comuns que apenas sobrevivem. O primeiro pilar é o planejamento tático. E aqui começamos a entender que predadores verdadeiramente inteligentes não apenas reagem ao que veem. Eles antecipam, eles planejam, eles estrategizam. Antes de um ataque, antes mesmo de se aproximarem da presa, predadores de elite avaliam meticulosamente o terreno. Identificam todas as rotas de fuga possíveis da presa, analisam a direção do vento para garantir que seu cheiro não os entregue e posicionam-se estrategicamente em formações que maximizam as chances de sucesso. Um leão experiente não corre cegamente atrás de um búfalo. Isso seria suicídio energético. Em vez disso, ele estuda o rebanho por longos minutos, às vezes horas, identificando o indivíduo mais fraco, o mais velho, o que está ligeiramente isolado ou mostrando sinais de doença ou ferimento. Então coordena-se silenciosamente com outros membros da alcateia, usando apenas movimentos corporais sutis e contato visual. Aproxima-se sistematicamente contra o vento para não ser detectado. E então, apenas quando todas as variáveis estão perfeitamente alinhadas, quando a geometria do ataque está otimizada, executa o golpe final. Cada movimento é uma peça de xadrez deliberada. Cada decisão, calculada com precisão que seria inveja de estrategistas militares humanos. Pesquisadores que dedicaram décadas estudando leões na savana africana, principalmente no Parque Nacional Serengeti e na reserva de caça Selous, documentaram algo que desafia qualquer noção de instinto cego. Leonas experientes, as caçadoras primárias do grupo, frequentemente forçam presas deliberadamente em direção a emboscadas cuidadosamente preparadas
por outros membros do grupo. Elas não estão apenas caçando por impulso. Estão executando manobras de flanqueamento, táticas de pinça, movimentos coordenados de contenção que militares humanos levam meses de treinamento intensivo para dominar. E esses leões fazem isso sem rádios, sem ordens verbais explícitas, apenas através de uma compreensão compartilhada da estratégia e uma leitura precisa das intenções uns dos outros. E o mais impressionante, eles refinam essas técnicas através de gerações. Filhotes observam, praticam, erram, são corrigidos. O conhecimento tático é acumulado e transmitido. Alcateias específicas em regiões específicas desenvolvem estilos de caça particulares, adaptados ao seu território e às presas disponíveis. Isso não é programação genética rígida, é aprendizado cultural. O segundo pilar da inteligência predatória, e talvez o mais revolucionário em termos de nossa compreensão da mente animal, é o aprendizado social. E aqui reside uma das descobertas mais perturbadoras e belas da biologia moderna. Predadores transmitem conhecimento. Eles ensinam, eles aprendem, eles possuem cultura. Durante décadas, por quase um século de ciência moderna, acreditamos firmemente que cultura era uma exclusividade humana, que apenas nós, com nossa linguagem complexa e nosso córtex cerebral desenvolvido, éramos capazes de ensinar deliberadamente, aprender através da observação social, passar informação acumulada de geração em geração, de forma não genética. Pensávamos que isso nos tornava especiais, únicos, fundamentalmente diferentes de todos os outros animais. Estávamos profunda e comprovadamente errados. Populações diferentes de orcas, a espécie mais inteligente dos oceanos e possivelmente o segundo mamífero mais inteligente do planeta, depois dos humanos, vivendo em oceanos diferentes, caçam de maneiras radicalmente, fundamentalmente diferentes. E essas diferenças não são explicadas por instinto, não são determinadas geneticamente. São tradição, são cultura, são conhecimento transmitido. Orcas das águas frias da Noruega trabalham em equipes altamente coordenadas para encurralar cardumes gigantescos de arenque em bolas de isca, usando suas nadadeiras e corpos para criar paredes vivas, e então usam suas caudas como chicotes para atordoar centenas de peixes simultaneamente. É uma técnica que requer timing perfeito, coordenação grupal excepcional e anos de prática para dominar. Orcas da Antártica, por outro lado, desenvolveram uma técnica completamente diferente e ainda mais impressionante. Elas criam ondas coordenadas, nadam em formação sincronizada em direção a placas de gelo onde focas estão descansando e, no último momento, mergulham todas juntas, criando uma onda que literalmente derruba a foca do gelo para a água. É física aplicada, é compreensão de causa e efeito, é genialidade. E então temos as orcas da Península Valdés, na Argentina, que praticam algo que biólogos marinhos inicialmente recusaram-se a acreditar quando viram pela primeira vez: encalhe intencional. Essas orcas lançam-se deliberadamente para fora da água, encalhando parcialmente em praias rasas para capturar filhotes de leões marinhos que estão aprendendo a nadar nas águas costeiras. É uma manobra tão arriscada, tão perigosa, que uma orca mal executada pode ficar permanentemente presa na areia e morrer. Por isso, essa técnica precisa ser ensinada cuidadosamente, meticulosamente, passo a passo, de mãe para filhote, ao longo de anos. Essas técnicas de caça não estão codificadas no DNA das orcas, não são instinto no sentido tradicional. São cultura, são lições aprendidas, são tradições passadas através de gerações com a mesma seriedade e dedicação que um mestre artesão humano passa seu conhecimento a um aprendiz. Cientistas marinhos que dedicaram suas carreiras ao estudo desses animais extraordinários observaram filhotes de orca passando anos, literalmente anos, aprendendo a caçar focas no gelo, praticando sob supervisão constante da matriarca, errando repetidamente, sendo corrigidos através de demonstrações, tentando novamente, até finalmente dominarem a técnica com precisão suficiente para executá-la sozinhos.
Se isso não é educação deliberada, se isso não é transmissão cultural de conhecimento, então essas palavras perderam completamente seu significado. O terceiro pilar da inteligência predatória é a adaptação estratégica. Predadores verdadeiramente inteligentes não são máquinas inflexíveis presas a um único método de operação. Eles improvisam, avaliam situações em tempo real, mudam de tática conforme as circunstâncias exigem, e fazem isso com uma velocidade de processamento que seria admirável em qualquer contexto. Hienas são mestres absolutos nessa arte da adaptação estratégica, embora tenham sido criminalmente mal compreendidas por décadas. Durante gerações, foram retratadas na cultura popular como covardes patéticas, como necrófagas repugnantes que apenas roubam a caça de predadores nobres, como leões. A realidade científica é radicalmente diferente e infinitamente mais interessante. Hienas são caçadoras extremamente eficientes, com taxas de sucesso que frequentemente superam as dos leões. Mas elas também roubam caça quando é estrategicamente vantajoso fazer isso. E essa escolha entre caçar ou roubar não é aleatória, não é oportunismo cego. É cálculo. É análise de custo-benefício executada em tempo real. Pesquisadores que estudam clãs de hienas descobriram que esses animais avaliam constantemente, compulsivamente, a relação entre risco e recompensa. Se um grupo de leões está se alimentando de uma carcaça fresca, as hienas não atacam cegamente, embora frequentemente tenham números superiores. Em vez disso, elas observam. Elas contam. Quantos leões adultos estão presentes? Quantas hienas há no clã naquele momento? A carcaça é grande o suficiente para justificar um confronto potencialmente violento? Os leões parecem saciados e defensivamente relaxados, ou ainda estão famintos e agressivos? Apenas quando os números favorecem, quando a análise rápida indica vantagem clara, quando o risco de ferimento é baixo e a recompensa é alta, elas avançam coordenadamente. Em outras palavras, elas fazem matemática de sobrevivência. Análise de risco, teoria dos jogos aplicada, e fazem isso em questão de segundos, processando múltiplas variáveis simultaneamente. Essa capacidade de avaliar rapidamente, decidir sob pressão e adaptar comportamento é exatamente o que separa um predador meramente competente de um predador estrategista de elite, e é precisamente o que permite que esses animais não apenas sobrevivam, mas prosperem em ambientes em constante mudança, onde flexibilidade cognitiva é tão importante quanto força física. A consequência disso tudo, a implicação ecológica dessa inteligência predatória, é profunda. Ecossistemas regulados por predadores inteligentes são comprovada e mensuradamente mais estáveis, mais resilientes, mais biodiversos. Por quê? Porque esses predadores não exterminam cegamente suas presas até o colapso populacional. Eles gerenciam. Removem preferencialmente indivíduos doentes, fracos, velhos ou feridos, mantendo o rebanho geneticamente saudável. Ajustam instintivamente sua pressão de caça conforme a disponibilidade de presas flutua. Evitam o colapso do sistema, porque sua própria sobrevivência a longo prazo depende fundamentalmente do equilíbrio. É um nível de gestão sustentável de recursos que muitas sociedades humanas modernas ainda lutam desesperadamente para alcançar. E esses predadores fazem isso há milhões de anos, refinando o processo através de incontáveis gerações. A inteligência predatória não é um truque evolutivo interessante, mas periférico. É um dos motores fundamentais que moldaram a vida complexa na Terra. Onde predadores inteligentes existem e prosperam, a biodiversidade floresce em cascata. Cadeias alimentares se estabilizam em equilíbrios dinâmicos. Ecossistemas inteiros se auto-organizam ao redor desses estrategistas naturais como se fossem pontos de ancoragem. Remova um predador de elite de um ecossistema estabelecido e todo o sistema entra em colapso previsível. Herbívoros superpopulam sem controle. Vegetação é devastada além da capacidade de recuperação. Outras espécies, aparentemente não relacionadas, entram em declínio misterioso. O efeito cascata é brutal, rápido e matematicamente previsível, porque esses predadores nunca foram apenas caçadores simples.
são arquitetos ecológicos, engenheiros de sistemas, e a ferramenta primária que usam para construir e manter esses sistemas incrivelmente complexos, inteligência pura. A lição que emerge de décadas de pesquisa é cristalina. Subestimamos a mente predatória por tempo demais, por séculos demais. Olhamos apenas para garras e presas, para músculos e velocidade, e esquecemos de perguntar a questão mais importante: o que está comandando essas armas? O que está tomando as decisões? E o que está comandando é, em muitos casos, uma inteligência que rivaliza com a nossa em complexidade fundamental, apenas expressada através de uma forma evolutiva diferente, moldada por desafios diferentes, mas igualmente real e igualmente sofisticada. Então, quando você vê um leão espreitando silenciosamente nas sombras do crepúsculo, não está vendo apenas um animal faminto seguindo impulsos básicos. Está vendo um estrategista militar altamente treinado avaliando meticulosamente o campo de batalha. Quando você vê uma orca emergindo majestosamente das águas geladas, não está vendo apenas um predador poderoso. Está vendo um professor experiente transmitindo séculos de conhecimento cultural acumulado. Quando você vê hienas cercando metodicamente uma presa, não está vendo oportunistas covardes. Está vendo analistas frios, calculando probabilidades complexas de sucesso. A força bruta é abundante na natureza. Está por toda parte. Mas a força bruta sozinha não constrói impérios que duram. Não atravessa eras geológicas intactas. Não molda ecossistemas inteiros ao redor de sua presença. A inteligência faz isso. Sempre fez. E os predadores mais letais do planeta, aqueles que dominaram verdadeiramente a arte da caça, são a prova viva, respirante, caçando neste exato momento de que a evolução sempre soube o que nós, com toda a nossa arrogância, demoramos milênios para finalmente compreender. No jogo brutal e implacável da sobrevivência, o cérebro sempre foi e sempre será a arma suprema. Agora que compreendemos a magnitude da inteligência predatória, é hora de abrir os arquivos classificados, os dossiês individuais. Porque a genialidade da caça não é uniforme. Cada predador de elite desenvolveu sua própria forma de inteligência, seu próprio manual de operações, refinado através de milhões de anos de pressão evolutiva. O que você está prestes a testemunhar não são apenas descrições de animais. São análises táticas de mentes militares naturais, estrategistas que nunca leram Sun Tzu, mas que operam com princípios que fariam o autor de A Arte da Guerra a sentir em reconhecimento. Bem-vindo aos dossiês dos predadores mais inteligentes do planeta. O leão é conhecido como o rei da selva, embora ironicamente viva na savana. Mas esse título não vem de sua força individual. Vem de algo muito mais sofisticado: organização militar. Uma alcateia de leões não é um bando. É uma unidade de infantaria com estrutura hierárquica clara, divisão de trabalho especializada e táticas coordenadas que seriam reconhecidas instantaneamente por qualquer comandante militar humano. As leonas são as verdadeiras mestres da operação. Enquanto os machos protegem território e afastam rivais, as fêmeas executam a maior parte das caçadas, e o fazem com precisão cirúrgica. A caçada começa com reconhecimento. Leonas experientes, geralmente as mais velhas da alcateia, observam o rebanho de presas por longos períodos. Não estão apenas esperando uma oportunidade, estão coletando inteligência, identificando padrões de movimento, localizando indivíduos vulneráveis, avaliando o terreno para identificar pontos de emboscada ideais. Uma vez que o alvo é selecionado, a formação se organiza, e aqui começa a verdadeira genialidade tática. As leonas não atacam em linha reta. Isso seria previsível e facilmente evitado. Em vez disso, elas se dividem em dois grupos funcionais: as batedoras e as emboscadeiras. As batedoras, geralmente leonas mais jovens e rápidas, posicionam-se em um arco amplo ao redor do rebanho. Sua função não é matar, é direcionar. Elas avançam de forma visível e deliberadamente barulhenta, forçando o rebanho a correr em uma direção específica, não aleatória, calculada, porque naquela direção, ocultas na vegetação ou atrás de elevações do terreno, as emboscadeiras esperam.
Leonas mais pesadas, mais experientes, com maior poder de derrubada. Elas permanecem completamente imóveis, contendo todo o instinto de movimento, até que a presa entre na zona de morte. Então explodem em velocidade devastadora, cobrindo os últimos metros antes que a presa possa reagir. É uma manobra de pinça clássica, flanqueamento coordenado, contenção e ataque simultâneo. As mesmas táticas que exércitos humanos usaram em Kanai, em Stalingrado, em incontáveis campos de batalha ao longo da história. E o mais impressionante, as leonas fazem isso sem comunicação vocal durante o ataque. Coordenação silenciosa, baseada em posicionamento, movimento corporal e compreensão compartilhada da estratégia. Cada leoa sabe seu papel. Cada uma confia que as outras executarão o deles. É trabalho de equipe, no nível mais elevado. Pesquisadores documentaram algo ainda mais surpreendente. Alcateias diferentes em regiões diferentes desenvolvem variações táticas específicas. Leões que caçam em savana aberta usam formações mais amplas. Leões em áreas com vegetação densa usam emboscadas mais próximas e súbitas. Não é programação genética rígida. É adaptação cultural ao ambiente específico. É conhecimento local transmitido de geração em geração. Quando militares humanos estudam coordenação de pequenas unidades, quando treinam manobras de flanqueamento, estão essencialmente tentando replicar o que leonas já dominam instintivamente. A natureza escreveu o manual de infantaria milhões de anos antes de nós o descobrirmos. Se leões são a infantaria, orcas são as forças especiais dos oceanos, operadores de elite com um arsenal tático que desafia a compreensão. Orcas possuem o segundo maior cérebro entre todos os mamíferos em termos absolutos, perdendo apenas para cachalotes. Mas em termos de complexidade estrutural, de densidade de conexões neurais em áreas associadas à cognição social e resolução de problemas, orcas provavelmente superam qualquer outro animal não humano no planeta. Que essa inteligência se manifesta de uma forma que é única no reino animal. Culturas de caça radicalmente diferentes, transmitidas através de linhagens matriarcais. Cada população de orcas ao redor do mundo não apenas caça presas diferentes. Elas caçam de formas fundamentalmente diferentes, usando técnicas que são específicas daquela população, daquela família, daquela linhagem cultural. E essas técnicas não são simples, são extraordinariamente sofisticadas, requerendo anos de aprendizado e prática para dominar. Comecemos com as orcas da Noruega, que se especializam em arenque. O arenque viaja em cardumes gigantescos, milhões de indivíduos movendo-se como um organismo único. Caçar peixes individuais seria ineficiente. Então, as orcas desenvolveram uma técnica que é pura genialidade aquática, a bola de isca. Um grupo de orcas trabalha em coordenação perfeita para encurralar o cardume contra a superfície ou o fundo oceânico, usando seus corpos como paredes vivas. Elas se comunicam constantemente através de vocalizações específicas, ajustando posição, fechando lacunas. O cardume, pressionado de todos os lados, comprime-se em uma esfera densa e brilhante de peixes apavorados. Então, vem o golpe. Uma orca por vez mergulha abaixo da bola de isca, vira-se de lado e usa sua cauda como um chicote, golpeando a bola com força brutal. A onda de choque atravessa o cardume, atordoando ou matando dezenas de peixes instantaneamente. A orca então circula calmamente, alimentando-se dos peixes flutuantes, enquanto outras preparam seus próprios golpes. É eficiente, é coordenado. É uma técnica que leva anos para uma orca jovem dominar, porque o timing precisa ser perfeito. Golpeie muito cedo e o cardume se dispersa. Muito tarde e você perde a janela. Muito forte e você desperdiça energia. A força precisa ser calibrada, o ângulo preciso, a velocidade otimizada. E essa técnica específica só existe nessa população de orcas. Orcas em outras regiões nunca fazem isso, porque nunca foram ensinadas. Atravessemos o planeta até a Antártica. Aqui, orcas caçam focas que descansam em placas de gelo flutuante. O gelo é uma fortaleza. Focas no gelo estão seguras de predadores aquáticos. Deveriam estar seguras. Mas orcas antárticas desenvolveram uma contramedida
que é física aplicada em sua forma mais pura. A onda de lavagem. Um grupo de orcas nada em formação sincronizada em direção à placa de gelo onde uma foca foi avistada. Metros antes de atingir o gelo, todas mergulham simultaneamente, criando uma onda que se propaga através da água e literalmente lava a foca para fora do gelo e para dentro do oceano, onde ela não tem chance. Mas criar a onda não é suficiente. A formação precisa ser perfeita. A velocidade precisa ser sincronizada. Se uma orca mergulha muito cedo ou muito tarde, a onda se desorganiza e a foca permanece no gelo. É física de fluidos, executada por animais que nunca estudaram equações, mas que compreendem intuitivamente causa e efeito com precisão matemática. E as orcas jovens praticam em placas de gelo vazias, repetidamente, ajustando o timing, aprendendo a sentir a coordenação do grupo, até que possam executar a manobra em sincronia perfeita durante uma caçada real. Agora viajemos para a Península Valdés, Argentina. Aqui, as orcas desenvolveram a técnica mais arriscada, mais ousada, mais impressionante de todas: o encalhe intencional. Filhotes de leões marinhos aprendem a nadar nas águas rasas das praias protegidas. Eles são inexperientes, vulneráveis e teoricamente inacessíveis para predadores oceânicos devido à profundidade mínima. Teoricamente, as orcas de Valdés observaram esse padrão e desenvolveram uma solução que é tão audaciosa que biólogos inicialmente pensaram que estavam observando acidentes. Elas se lançam deliberadamente para fora da água, surfando ondas quebrando nas praias, encalhando parcialmente na areia para capturar os filhotes de leões marinhos na zona de surf. É perigosamente arriscado. Uma orca pode facilmente ficar presa na areia, incapaz de retornar à água, morrendo lentamente de superaquecimento ou asfixia por seu próprio peso. Por isso, essa técnica não é instintiva. É ensinada meticulosamente. Matriarcas experientes levam filhotes para as praias rasas e demonstram a manobra repetidamente. Aproximação em ângulo correto, velocidade calibrada para surfar a onda, mas não encalhar permanentemente. Captura rápida. E o mais crítico, usar a próxima onda para deslizar de volta para águas profundas. Tudo precisa ser perfeito. Filhotes praticam por anos antes de executarem capturas reais. E mesmo orcas adultas experientes às vezes erram o timing e precisam de ajuda do grupo para retornar à água. É uma técnica que exige anos de prática, coragem extraordinária e compreensão profunda de física de ondas. E aqui está o ponto crucial. Essas três técnicas, a bola de isca, a onda de lavagem, o encalhe intencional, não existem no DNA das orcas. Não são instinto universal da espécie. São tradições culturais específicas de populações específicas. São conhecimento transmitido. São inovações desenvolvidas e refinadas ao longo de gerações. Orcas são professoras, e suas salas de aula são os oceanos do mundo. Quando os cientistas humanos estudam inteligência artificial e aprendizado de máquina, quando desenvolvem algoritmos que aprendem por imitação e refinamento, estão essencialmente tentando replicar o que orcas fazem naturalmente. Transmissão cultural de conhecimento complexo. Inovação construída sobre inovação. Cultura acumulativa. A natureza desenvolveu inteligência artificial milhões de anos antes de nós sonharmos com a ideia. Chimpanzés são nossos parentes evolutivos mais próximos, compartilhando aproximadamente 98% de nosso DNA. E em lugar nenhum, essa proximidade é mais evidente do que em seu comportamento de caça. Durante décadas, acreditamos que chimpanzés eram primariamente vegetarianos, ocasionalmente comendo carne de forma oportunista. Pesquisas de longo prazo, especialmente os estudos revolucionários de Jane Goodall em Gombe, revelaram uma verdade muito mais complexa e perturbadora. Chimpanzés são caçadores ativos, organizados e brutalmente eficientes. E caçam outros primatas. As presas preferidas são macacos colobos vermelhos, que vivem no dossel das florestas. São ágeis, rápidos e têm a vantagem de 3 dimensões de movimento. Capturá-los deveria ser quase impossível. Mas chimpanzés desenvolveram uma solução:
Caça coordenada com divisão de papéis complexa. Uma partida de caça de chimpanzés não é improvisada. Começa com reconhecimento. Machos adultos, geralmente os de maior status hierárquico, identificam um grupo de colobus. Então, através de vocalizações específicas e gestos, recrutam outros machos para a caçada. A participação não é obrigatória. Alguns escolhem juntar-se, outros não. É uma decisão individual baseada em motivação e análise de risco. Uma vez que o grupo de caça está formado, geralmente entre 3 e 8 indivíduos, a coordenação tática começa. E aqui está o impressionante. Os chimpanzés se dividem em papéis funcionais específicos. Os batedores avançam barulhentamente, vocalizando, agitando galhos, forçando os colobus a se moverem em uma direção específica. Os bloqueadores posicionam-se em árvores estratégicas ao longo das rotas de fuga mais prováveis, cortando opções. E os perseguidores principais mantêm pressão constante sobre o grupo de colobos, empurrando-os em direção aos bloqueadores. É uma armadilha tridimensional e requer cada chimpanzé compreender não apenas seu próprio papel, mas os papéis de todos os outros, ajustando posição e ação baseado em onde os outros estão e o que estão fazendo. Pesquisadores documentaram caçadas onde um chimpanzé específico, geralmente um macho experiente, parecia estar coordenando a operação. Não através de comandos vocais constantes, mas através de posicionamento estratégico e ações que os outros respondiam como se seguissem um plano compartilhado. E quando a caça é bem-sucedida, quando um colobus é finalmente encurralado e capturado, a divisão da carne não é aleatória. O chimpanzé que fez a captura final controla a carcaça, mas ele compartilha estrategicamente, recompensando aqueles que participaram ativamente, reforçando alianças, construindo capital social. É política. É estratégia social. É compreensão de que cooperação futura depende de reciprocidade presente. Chimpanzés também usam ferramentas na caça. Em algumas populações, usam galhos afiados como lanças para caçar pequenos mamíferos que se escondem em ocos de árvores. Modificam os galhos removendo folhas, afiando pontas. Então inserem a lança no oco e empalam a presa. É uso de ferramenta não para extração de alimento como cupins, mas como arma letal. É um salto cognitivo significativo, que só foi documentado em primatas e pouquíssimas outras espécies. Quando estudamos evolução humana, quando tentamos entender como nossos ancestrais se tornaram caçadores cooperativos bem-sucedidos, olhamos para chimpanzés, porque eles nos mostram o protótipo, a base da qual nossa própria inteligência de caça evoluiu. Hienas manchadas são talvez os predadores mais mal compreendidos e injustamente difamados do planeta. A cultura popular as retratou como covardes risíveis por décadas. A realidade científica conta uma história radicalmente diferente. Hienas são predadores excepcionalmente inteligentes, com sociedades matriarcais complexas e capacidade de resolução de problemas que rivaliza com primatas. Um clã de hienas manchadas pode conter até 80 indivíduos, organizados em hierarquias sociais rígidas, onde fêmeas dominam machos, e a posição social é herdada matrilinearmente. Essa estrutura social complexa exige cognição social sofisticada, e essa cognição se estende diretamente para o comportamento de caça. Hienas são caçadoras formidáveis. Estudos de longo prazo no Serengeti mostram que hienas matam a maioria de suas próprias presas, com taxas de sucesso frequentemente superiores a 50%, superando leões. São corredoras de resistência, capazes de perseguir presas por quilômetros até exaustão. Mas hienas também são oportunistas supremos. E essa flexibilidade, essa capacidade de alternar entre caçar e roubar conforme as circunstâncias favorecem, é onde sua inteligência realmente brilha. Quando um clã de hienas detecta leões alimentando-se de uma caça, elas não atacam impulsivamente. Primeiro, elas avaliam. A avaliação é metódica, quase visível em seu comportamento. Elas se aproximam, param a uma distância segura, observam. Quantos leões? Machos adultos presentes? Se sim, quantos? Fêmeas, filhotes? Os leões estão no início da alimentação. Famintos e agressivos?
ou já saciados e letárgicos? O tamanho da carcaça justifica o risco de confronto? Quantas hienas estão disponíveis no clã neste momento? Todas essas variáveis são processadas. E então, uma decisão é tomada coletivamente, através de vocalizações específicas e linguagem corporal. Se os números favorecem, se o risco é calculado como aceitável, o clã avança. E quando avançam, usam superioridade numérica de forma devastadoramente eficaz. Cercam os leões, criam confusão através de ataques falsos de múltiplas direções, forçam os leões a dividir a atenção. E então, quando uma abertura surge, um subgrupo se lança sobre a carcaça, enquanto outros mantêm os leões distraídos e defensivos. É coordenação sob pressão. É análise de risco em tempo real. É teoria dos jogos evolutiva executada sem equações, mas com compreensão intuitiva profunda de probabilidades e consequências. Hienas também demonstram memória social excepcional. Reconhecem centenas de indivíduos, lembram-se de alianças passadas, antecipam comportamentos baseados em interações anteriores. Essa memória social é fundamental para sua flexibilidade estratégica. Quando estudamos cooperação, quando tentamos entender como grupos tomam decisões coletivas sob incerteza, quando desenvolvemos algoritmos para a coordenação de múltiplos agentes, hienas fornecem um modelo natural testado por milhões de anos de evolução. A lição dos dossiês é clara. Inteligência predatória não é monolítica. Cada predador desenvolveu sua própria forma de genialidade, moldada por suas presas específicas, seu ambiente específico, sua estrutura social específica. Mas o padrão é universal. Os predadores mais bem-sucedidos são aqueles que pensam, aprendem, coordenam, adaptam. Estas não são apenas histórias fascinantes sobre animais. São estudos de caso sobre inteligência operando sob pressão extrema. São lições sobre estratégia, coordenação, liderança, inovação. São professores que a humanidade está apenas começando a reconhecer. E o que eles têm a ensinar pode revolucionar nossa compreensão não apenas da natureza, mas de nós mesmos. Agora você conhece os estrategistas. Viu suas táticas, suas culturas, sua genialidade operacional refinada através de eras. Compreendeu que a inteligência predatória não é mito ou exagero científico, mas realidade mensurável e profunda. E é exatamente por isso que o que está acontecendo agora é uma tragédia de proporções catastróficas, porque estamos destruindo os mestres. Estamos exterminando as mentes mais sofisticadas que a evolução produziu fora da espécie humana. E na maioria dos casos, estamos fazendo isso sem sequer perceber a magnitude do que estamos perdendo. Quando um predador de elite desaparece, não perdemos apenas um animal. Perdemos milhões de anos de conhecimento evolutivo condensado. Perdemos bibliotecas vivas de estratégia e adaptação. Perdemos professores que ainda nem começamos a estudar adequadamente. E as ameaças que enfrentam são múltiplas, interconectadas e acelerando. A primeira ameaça é a mais direta, a mais visceral, a mais antiga na relação humana com predadores. Perseguição ativa. E ela nunca parou. Leões, os estrategistas militares das savanas africanas, estão sendo sistematicamente eliminados em retaliação pela predação de gado. Comunidades pastoris compreensivamente protegendo seus meios de subsistência envenenam carcaças. Caçadores esportivos pagam fortunas para matar machos de alcateia, não compreendendo ou não se importando que cada macho morto desestabiliza toda a estrutura social do grupo. Populações de leões colapsaram em mais de 90% no último século, de aproximadamente 200 mil indivíduos para menos de 20 mil restantes em toda a África. Cada leão morto não é apenas um predador a menos, é um repositório de conhecimento tático eliminado. Leonas experientes que conhecem cada centímetro de seu território, cada padrão de migração de presas, cada técnica de emboscada refinada através de décadas de experiência, são perdidas permanentemente, e com elas, o conhecimento morre. Orcas enfrentam perseguição ainda mais direcionada. Pescadores comerciais as veem como competição direta pelos mesmos recursos. Orcas que aprenderam a roubar peixes de linhas de pesca de longa distância são caçadas em retaliação. Em algumas regiões,
Orcas ainda são mortas para proteger indústrias pesqueiras, apesar de proteções legais existentes apenas no papel. Mas matar uma orca não é como matar um peixe solitário. Cada orca é um membro de uma família matriarcal altamente conectada. É um estudante carregando conhecimento cultural único. Quando uma matriarca morre, especialmente uma velha que viveu décadas acumulando técnicas de caça, uma biblioteca inteira queima. Tradições de caça específicas, passadas através de gerações, podem desaparecer permanentemente com a morte de poucos indivíduos-chave. Populações inteiras de orcas já foram exterminadas por caça humana no século XX. E com elas, culturas de caça únicas, técnicas que nunca serão vistas novamente, desapareceram para sempre. É equivalente a queimar manuscritos antigos únicos, conhecimento irrecuperável perdido. Chimpanzés são caçados por carne de animais selvagens em áreas cada vez maiores da África Central e Ocidental. Caçadores com armas modernas entram em florestas remotas e dizimam grupos inteiros. Cada chimpanzé morto é uma perda ecológica, sem dúvida. Mas quando grupos inteiros são eliminados, perdemos não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras com suas próprias tradições culturais, de uso de ferramentas, suas próprias estratégias de caça desenvolvidas localmente. Hienas, talvez mais que qualquer outro predador, sofrem perseguição baseada puramente em má reputação. São envenenadas, baleadas, caçadas por esporte, eliminadas em programas de controle de predadores que não consideram seu papel ecológico fundamental. Clãs inteiros são destruídos, e com eles décadas de estrutura social matriarcal e conhecimento coletivo acumulado. A destruição direta é brutal e visível. Mas a segunda ameaça é mais insidiosa, mais silenciosa e talvez ainda mais devastadora a longo prazo. Fragmentação de habitat e poluição invisível. Leões precisam de território. Alcateias de leões controlam áreas que podem estender-se por centenas de quilômetros quadrados. Esse território não é luxo, é necessidade. Predadores de topo precisam de vastas extensões para encontrar presas suficientes, para manter estruturas sociais estáveis, para evitar competição letal com outras alcateias. Mas esse território está desaparecendo. Cercas para a pecuária fragmentam savanas contínuas em ilhas isoladas. Estradas cortam territórios ancestrais. Desenvolvimento humano comprime populações de leões em reservas cada vez menores. E quando o território encolhe abaixo de um limiar crítico, as estruturas sociais complexas que permitem caça coordenada sofisticada começam a colapsar. Alcateias pequenas demais não conseguem executar táticas de flanqueamento complexas. Não têm números suficientes para funções especializadas de batedoras e emboscadeiras. A eficiência de caça cai. A fome aumenta. Conflitos com humanos intensificam. É uma espiral descendente alimentada pela perda de espaço. Orcas enfrentam uma ameaça de fragmentação diferente, mas igualmente letal: poluição sonora. Oceanos modernos são ambientes acusticamente poluídos. Motores de navios, sonares militares, exploração de petróleo e gás, tudo isso cria um ruído de fundo constante que interfere com a comunicação das orcas. E comunicação para orcas não é periférica, é absolutamente central para tudo o que fazem. Coordenação de caça depende de vocalizações específicas. Transmissão de conhecimento entre gerações depende de comunicação clara. Estrutura social depende de reconhecimento acústico. Quando o ambiente sonoro é poluído, quando orcas não conseguem se ouvir adequadamente, toda a sofisticação de sua inteligência social começa a desmoronar. É como tentar ensinar em uma sala onde o ruído de fundo é tão alto que professor e alunos mal conseguem se ouvir. O conhecimento pode existir, mas a transmissão falha. Mas há uma poluição ainda mais insidiosa afetando orcas: contaminantes químicos, poluentes orgânicos persistentes, especialmente PCBs, bioacumulam na cadeia alimentar. E orcas no topo dessa cadeia concentram níveis extraordinariamente altos dessas toxinas em seus corpos. Pesquisas recentes revelam algo alarmante. PCBs afetam função neurológica, prejudicam cognição. Em outras palavras,
estamos literalmente envenenando a inteligência das orcas. Populações altamente contaminadas mostram taxas reprodutivas colapsando, mas também há evidências emergentes de que comportamentos complexos, incluindo técnicas sofisticadas de caça, estão sendo executados com menos eficiência por indivíduos altamente contaminados. Estamos degradando cognitivamente alguns dos animais mais inteligentes do planeta através de poluição química invisível. Chimpanzés enfrentam fragmentação florestal acelerada. Florestas que um dia eram vastas e contínuas, agora existem como fragmentos isolados, cercados por agricultura. Grupos de chimpanzés ficam presos em ilhas florestais sem possibilidade de migração ou troca genética com outros grupos. Populações pequenas e isoladas perdem diversidade genética, mas também perdem oportunidades de transmissão cultural entre grupos. Se um grupo desenvolve uma técnica inovadora de caça ou uso de ferramenta, mas está isolado, essa inovação não se espalha. A evolução cultural, que depende de contato e transmissão entre grupos, é interrompida. É como cortar as rotas comerciais que permitiam a difusão de conhecimento entre civilizações humanas antigas. E hienas, que precisam de grandes áreas para manter clãs socialmente estáveis, enfrentam compressão territorial similar. Clãs forçados em áreas pequenas demais entram em conflito intensificado com outros clãs, levando à violência letal que desestabiliza estruturas sociais cuidadosamente construídas ao longo de gerações. Mas talvez a ameaça mais trágica, a que representa a perda mais irreparável, seja a terceira: destruição cultural através da perda de indivíduos-chave. Em qualquer sociedade de predadores inteligentes, certos indivíduos carregam desproporcionalmente mais conhecimento. Matriarcas de orcas que viveram 60, 70, 80 anos, leonas anciãs que sobreviveram secas, migrações, conflitos territoriais e acumularam décadas de experiência tática. Chimpanzés machos alfa que coordenaram centenas de caçadas. Hienas matriarcas que conhecem a história social de cada membro do clã e medeiam alianças complexas. Quando esses indivíduos morrem prematuramente, por caça, por envenenamento, por doença induzida por estresse ou poluição, o conhecimento que carregam morre com eles e não pode ser facilmente recuperado. Existem populações de orcas onde matriarcas específicas são as únicas que ainda conhecem certas técnicas de caça. Se essas matriarcas morrerem antes de transmitir completamente esse conhecimento para a próxima geração, a técnica desaparece para sempre. Uma tradição cultural desenvolvida ao longo de décadas ou séculos, extintas em uma única geração. É o equivalente exato a uma língua humana desaparecendo quando o último falante nativo morre. Exceto que aqui não estamos perdendo apenas palavras. Estamos perdendo estratégias de sobrevivência, soluções evolutivas para problemas complexos, conhecimento que não pode ser recriado porque foi refinado através de milhares de gerações de tentativa e erro. A magnitude dessa perda é difícil de exagerar. Imagine se as últimas pessoas que conhecem técnicas tradicionais de navegação polinésia, de cultivo sustentável amazônico, de arquitetura adaptada ao deserto, todas morressem simultaneamente sem transmitir seu conhecimento. A humanidade reconheceria isso como tragédia cultural. Mobilizaríamos recursos para documentar, preservar, transmitir, mas quando acontece com predadores não humanos, mal percebemos, porque ainda não reconhecemos plenamente que esses animais têm cultura, têm tradições, têm conhecimento acumulativo que pode ser perdido. E estamos perdendo esse conhecimento em escala acelerada. A conexão direta entre a destruição desses predadores e o futuro humano é mais profunda do que parece superficialmente. Não é apenas sobre ética de conservação ou estética de preservar natureza. É sobre perder modelos funcionais de inteligência que ainda nem começamos a compreender completamente. Predadores de elite são laboratórios naturais de cognição, estratégia, coordenação, aprendizado social. Biomimética, o campo científico que aprende com designs naturais, já revolucionou engenharia e tecnologia ao estudar estruturas e mecanismos físicos de organismos. Velcro foi inspirado por sementes grudando em pelo.
A aerodinâmica de aviões foi refinada estudando asas de pássaros, mas estamos apenas arranhando a superfície de biomimética cognitiva, aprender com mentes naturais. Algoritmos de coordenação de drones poderiam ser revolucionados estudando leões. Inteligência artificial distribuída poderia aprender com sociedades de hienas. Sistemas de transmissão de conhecimento poderiam ser inspirados por orcas. Mas não podemos aprender com professores que estão mortos. Não podemos estudar comportamentos que foram extintos. Não podemos extrair princípios de sistemas que colapsaram. Cada predador que eliminamos é um experimento evolutivo terminado prematuramente. É uma solução para problemas complexos que nunca mais veremos. É um professor que nunca mais ensinará. Estamos queimando a biblioteca de Alexandria da inteligência natural. E a maioria de nós nem sabe que a biblioteca existe. A tragédia é amplificada pelo timing. Estamos vivendo no primeiro momento da história humana, onde temos ferramentas tecnológicas para realmente estudar cognição animal em profundidade. Câmeras que podem seguir predadores 24 horas por dia. Análise de vocalização que pode decodificar padrões de comunicação. Neuroimagem que pode mapear atividade cerebral. Genômica que pode rastrear linhagens e transmissão cultural. Finalmente, temos as ferramentas para compreender completamente a genialidade desses predadores. E estamos eliminando-os antes que possamos fazê-lo. É como desenvolver microscópios poderosos, exatamente quando as últimas amostras estão sendo destruídas. O custo dessa perda não é apenas ecológico, não é apenas ético. É intelectual, científico. É perda de conhecimento que levou milhões de anos para evoluir e que nunca poderá ser recriado. Porque evolução não é replay. Você não pode simplesmente pressionar um botão e recriar uma orca que encalha intencionalmente ou um leão que executa flanqueamento coordenado. Essas são soluções únicas para desafios específicos, refinadas através de incontáveis gerações, moldadas por pressões evolutivas específicas que nunca mais existirão exatamente da mesma forma. Perdê-las é permanente, absoluto, irrevogável. E estamos perdendo-as agora, neste momento. Enquanto você lê isso, enquanto você assiste isso, uma matriarca de orcas em algum oceano está morrendo sem ter transmitido completamente suas técnicas únicas para a próxima geração. Uma leoa experiente está sendo envenenada em retaliação por matar uma vaca. Um chimpanzé está sendo caçado por sua carne. Um clã de hienas está sendo exterminado em um programa de controle de predadores mal concebido. A biblioteca está queimando e precisa parar. Mas a história não termina em tragédia. Não pode terminar, porque algo está mudando na consciência humana. Lentamente, inadequadamente, mas inegavelmente, está mudando. Estamos começando a despertar para o que realmente está em jogo. Não apenas espécies, não apenas números populacionais, mas inteligência, cultura, conhecimento vivo que merece o mesmo respeito que damos ao patrimônio cultural humano. Este é o despertar da consciência cognitiva. O reconhecimento de que quando olhamos para um predador, não estamos olhando para uma máquina biológica programada. Estamos olhando para uma mente pensante, um ser capaz de aprendizado, inovação, transmissão de conhecimento. Um professor que pode nos ensinar se estivermos dispostos a escutar. E esse despertar está gerando ação, soluções reais, projetos que funcionam não apesar da inteligência desses predadores, mas por causa dela. Comecemos pelo nível macro. Projetos de conservação ao redor do mundo estão mudando fundamentalmente sua abordagem. Não é mais suficiente proteger números. Precisamos proteger estruturas sociais intactas. Preservar não apenas indivíduos, mas conhecimento coletivo. Na África, iniciativas como o projeto Ruaha Carnívore trabalham não apenas para evitar mortes de leões, mas para manter alcateias inteiras funcionais e territorialmente estáveis. Eles entendem que uma alcateia fragmentada, mesmo que os indivíduos sobrevivam, perde eficiência tática, perde a capacidade de executar caçadas coordenadas sofisticadas. Então, o foco mudou para proteger unidades sociais completas, permitindo que o conhecimento seja transmitido de leonas experientes para jovens aprendizes.
Corredores de vida selvagem estão sendo estabelecidos, conectando fragmentos de habitat isolados. Não porque leões precisam de mais espaço abstratamente, mas porque alcateias precisam de território funcional para operar como unidades militares eficientes. Precisam de espaço para ensinar filhotes, para executar táticas complexas, para manter estruturas sociais que permitem transmissão de conhecimento. Para orcas, a abordagem está mudando dramaticamente. Santuários marinhos estão sendo estabelecidos em águas costeiras, não apenas para proteger números de orcas, mas especificamente para proteger populações com culturas de caça únicas e ameaçadas. A Baía de San Juan, entre Washington e Canadá, abriga orcas residentes do sul com tradições culturais específicas de caça ao salmão. Essas orcas estão criticamente ameaçadas, mas projetos de conservação agora reconhecem que não basta apenas aumentar números. Precisam preservar a linhagem cultural, manter matriarcas vivas, tempo suficiente para transmitir completamente seu conhecimento. Regulações sobre poluição sonora estão sendo implementadas em rotas marítimas críticas. Velocidades de navios são reduzidas em áreas de alimentação conhecidas de orcas. Não por sentimentalismo, mas porque cientistas provaram que comunicação clara é fundamental para a transmissão de conhecimento cultural. Proteger a capacidade das orcas de se comunicarem é proteger sua capacidade de ensinar. Esforços de limpeza de PCBs e outros contaminantes estão intensificando, especialmente em águas onde orcas altamente contaminadas enfrentam colapso reprodutivo e potencialmente cognitivo. Porque reconhecemos agora que não estamos apenas protegendo corpos, estamos protegendo cérebros, inteligência funcional. Para chimpanzés, projetos de corredor florestal estão reconectando populações isoladas, permitindo não apenas fluxo genético, mas também difusão cultural. Quando grupos que desenvolveram técnicas diferentes de uso de ferramentas ou estratégias de caça podem interagir novamente, a inovação cultural pode se espalhar. Conhecimento pode ser compartilhado. É exatamente o que acontece quando civilizações humanas isoladas entram em contato e trocam ideias. Santuários para chimpanzés resgatados de comércio ilegal não são mais apenas prisões confortáveis. São centros de reabilitação cultural, onde chimpanzés que perderam suas tradições podem reaprender com indivíduos experientes. É educação deliberada, é transmissão cultural assistida. E para hienas, programas de coexistência com comunidades pastoris estão mudando percepções. Educadores trabalham para demonstrar que hienas não são pragas, mas reguladores ecológicos inteligentes. Que clãs estáveis de hienas podem coexistir com pecuária quando técnicas apropriadas de proteção de rebanho são implementadas. E, crucialmente, que eliminar hienas não resolve conflitos, apenas cria vácuos que são preenchidos por indivíduos desorganizados e mais propensos a atacar gado. Proteger estruturas sociais de hienas não é apenas conservação, é gestão inteligente, baseada em compreensão de como sociedades de predadores funcionam. Mas soluções de nível macro não são suficientes. Precisamos mudar consciência no nível comunitário. E isso está acontecendo através de educação e valorização de saberes. Em muitas regiões da África, ecoturismo focado em predadores está transformando economias locais. Mas não é turismo genérico. É turismo educacional que ensina visitantes sobre inteligência predatória. Guias treinados não apenas mostram leões. Eles explicam táticas de caça, demonstram coordenação, ensinam visitantes a reconhecer comunicação sutil entre membros da alcateia. Quando pessoas compreendem que estão observando não monstros, mas estrategistas, o valor percebido muda radicalmente. Um leão vivo, gerando receita de turismo educacional, vale mais para a comunidade que um leão morto. E mais importante, vale mais especificamente porque é inteligente, porque pode demonstrar comportamentos fascinantes que turistas pagarão para testemunhar e aprender. Isso cria incentivo econômico direto para proteger não apenas leões, mas alcateias inteiras com suas estruturas sociais intactas, porque alcateias bem organizadas
executam caçadas mais espetaculares, demonstram comportamentos mais complexos, são mais valiosas educacionalmente e turisticamente. Programas educacionais em escolas costeiras ensinam crianças sobre orcas não como animais de aquário, mas como seres culturais com tradições únicas. Crianças aprendem que a população de orcas em suas águas locais possui técnicas de caça que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Isso gera orgulho local, senso de responsabilidade de proteger algo único e insubstituível. E quando essas crianças crescem compreendendo que orcas são professoras com conhecimento acumulado através de gerações, elas se tornam defensoras naturais, não por obrigação moral abstrata, mas por reconhecimento de valor intelectual concreto. Comunidades que vivem próximas a florestas de chimpanzés estão sendo treinadas como monitores de conservação. Eles rastreiam grupos, documentam comportamentos, protegem contra caçadores. Mas, crucialmente, eles são ensinados a reconhecer e valorizar diversidade cultural entre grupos diferentes de chimpanzés. Aprendem que o grupo na Floresta Norte usa ferramentas de forma diferente do grupo na Floresta Sul, que isso é conhecimento cultural valioso, que preservar ambos os grupos significa preservar diversidade de soluções para problemas semelhantes. Isso transforma a conservação de tarefa imposta externamente em missão local valorizada. A reflexão filosófica que emerge de tudo isso é profunda e desconfortável. Por que nos consideramos os únicos seres verdadeiramente inteligentes quando predadores resolvem problemas complexos há milhões de anos? Humanos gostam de se colocar no centro, de imaginar que inteligência começou conosco, que antes de nós havia apenas instinto cego e comportamento programado. É uma narrativa confortável que justifica nossa dominação sobre outras espécies, mas é uma narrativa falsa, demonstravelmente falsa. Leões coordenam táticas militares sem palavras escritas, sem diagramas, sem treinamento formal, apenas através de observação, prática e transmissão social. Isso não é menos inteligente que coordenação humana. É inteligência expressada diferentemente. Orcas mantêm tradições culturais, através de centenas de gerações sem linguagem escrita, sem registros externos, apenas através de demonstração cuidadosa e aprendizado dedicado. Isso não é memória inferior. É sistema de conhecimento alternativo igualmente sofisticado. Chimpanzés ensinam uso de ferramentas, coordenam caçadas complexas, navegam políticas sociais intrincadas. Tudo sem agricultura, sem cidades, sem tecnologia. Isso não os torna menos cognitivamente capazes. Torna suas realizações mais impressionantes, porque são alcançadas com recursos diferentes. Hienas tomam decisões coletivas, baseadas em análise de risco, que muitos grupos humanos lutam para replicar. Fazem isso através de comunicação não verbal e cognição social distribuída. Não é primitivo, é elegantemente eficiente. A arrogância humana nos cegou para a inteligência ao nosso redor. Assumimos que, porque não compreendíamos a cognição de outras espécies, ela não existia. Que porque não víamos linguagem como a nossa, não havia pensamento complexo. Que porque não reconhecíamos cultura em formas não humanas, não havia transmissão de conhecimento. Estávamos errados em cada ponto, e essa compreensão crescente está gerando a inversão final de papéis. A pergunta não é mais se predadores inteligentes sobreviverão sem nós. Nunca foi realmente essa a questão. Predadores sobreviveram extinções em massa que eliminaram 90% da vida na Terra. Eles são resilientes em escalas temporais que civilizações humanas nem conseguem imaginar. A questão real, a única que realmente importa, é: seremos inteligentes o suficiente para aprender com eles antes que seja tarde demais? Porque o conhecimento que esses predadores carregam, as soluções que evoluíram, os sistemas que operam, podem ser fundamentais para nosso próprio futuro. Algoritmos de coordenação para veículos autônomos. Sistemas de educação que transmitem conhecimento complexo, eficientemente. Estruturas sociais que permitem cooperação em larga escala, sem colapso hierárquico. Estratégias de gestão de recursos
que previnem colapso sistêmico. Todas essas são áreas onde humanos lutam, e todas são áreas onde predadores de elite já desenvolveram soluções funcionais. Mas não podemos aprender se os professores estiverem extintos. A natureza não está esperando por nossa permissão para continuar. Ela continuará com ou sem nós. Mas se escolhermos escutar, se escolhermos proteger, se escolhermos valorizar inteligência independentemente da forma que toma, então talvez possamos fazer parte da história, em vez de um capítulo sobre extinção causada por arrogância. Este conhecimento não pode morrer em uma tela. Não pode ser apenas informação consumida e esquecida. Compartilhe este documentário, não pelos números do canal, não por algoritmo, mas porque a inteligência da natureza merece ser reconhecida. Porque professores merecem estudantes. Porque sabedoria acumulada através de milhões de anos merece respeito. Seja parte dessa consciência, não por obrigação moral abstrata, mas por reconhecimento de que estamos cercados por mentes brilhantes que podem nos ensinar, se apenas pararmos de destruí-las tempo suficiente para escutar. Os predadores mais letais do planeta têm algo a nos ensinar sobre estratégia, sobre coordenação, sobre aprendizado, sobre cultura, sobre resiliência. A pergunta final não é sobre eles, é sobre nós. Somos inteligentes o suficiente para reconhecer inteligência quando ela não se parece com a nossa? Somos sábios o suficiente para preservar conhecimento que ainda não compreendemos completamente? Somos humildes o suficiente para admitir que talvez não sejamos os únicos professores neste planeta? A natureza está esperando. Os predadores estão esperando. Não por nossa salvação. Eles não precisam de nós para isso. Estão esperando para ver se somos dignos do conhecimento que carregam. Se somos maduros o suficiente como espécie para aprender com mestres que nunca construíram escolas, mas que ensinam através de cada geração que sobrevive. Você está pronto para escutar?